Eu sei que a gente está vivendo um momento único para a maioria de nós, né, que nunca realmente passou por um tipo de crise desse tamanho, nessa proporção mundial, a não ser nas grandes guerras, né? E por isso muitos de nós estão perdidos, sem saber o que fazer, como tomar decisão. E eu estou vendo muita gente tomando decisão errada, que vai ter uma repercussão agora, imediata, né? Curto, médio e longo prazo. Então, uma coisa que eu venho falando, isso a ciência explica, agora não é hora de pânico e histeria. Mas eu não vou ficar falando muito sobre isso, porque dá uma olhada nos meus vídeos anteriores, como quando eu explico com a neurociência por que não é legal, né, você ficar com o cérebro intoxicado, com medo, né? E também não vou ficar aqui falando sobre alienação, né, que é negar tudo que está ocorrendo, né, que está ocorrendo nessa pandemia. Existe sim uma pandemia, só que a gente não pode aplicar as soluções em pleno século XXI de 100 anos atrás. Então, vamos conversar um pouquinho aqui, e eu peço que você abra sua mente, né, se liberte dos paradigmas, dos medos, né, da hipocondria. Vamos trazer a ciência e a física quântica e as diversas pesquisas para a gente analisar e que eu possa aqui contribuir com a sua carreira, com a sua empresa, com o seu momento atual, para você passar, como eu estou vendo aí, a gente diz antigamente, né, para você não espanar, né, como muita gente está realmente entrando em parafuso, chorando, em depressão, em crise, quebrando, né, e eu acho que a gente tem que entender agora que a gente está junto nessa história, e eu vou buscar aqui contar um pouquinho mais para você, né, e ressaltar alguns aspectos da ciência, né, que talvez só os dados e os números não sejam suficientes, né? Esse modelo de análise estatística ele é antigo, né? A ciência hoje ela está muito mais próxima de tudo, do global, do holístico, causa e efeito, de ver tudo, próxima da espiritualidade, né? E eu sei que às vezes você imagina, né, que a ciência não tem nada a ver com o ser humano, né? Fria, né? Só observação de dados, fórmulas matemáticas, medidas, pesquisa, mas eu quero falar para você que a ciência também, hoje, né, com os novos cientistas, as novas gerações, né, e esses cientistas que até são expulsos do mercado tradicional, né, dos cientistas, tem uma profunda percepção de como as pessoas agem, como elas reagem, né, quais são as coisas importantes, inclusive até com algoritmos, com a inteligência artificial. Então, eles não estão só pensando como as coisas funcionam e qual é essa relação racional, né? Mas eles estão pensando também por que as coisas são como são, por que elas influenciam no que está acontecendo hoje. E esses cientistas, que eu sei que são mais antenados, eles são contestados pelos cientistas tradicionais. Por quê? Porque eles querem entender o que está acontecendo. Você deve ter conhecido o Stephen Hawking. Ele sempre fez a defesa da teoria do tudo. Para quem não sabe o que é a integração. Tudo está interconectado. Não é uma coisa como a ciência tradicional defende, separada do todo. Tudo está relacionado. Tem um historiador que ele estuda as civilizações, né? O nome dele é Richard Tarnas. Ele fala sobre as duas faces da civilização ocidental, né? Uma face é a do progresso e a outra é a da queda, né? Que a gente conhece, né? Enfim. E a gente sabe que essa super trajetória sai do homem das cavernas, né? O mundo primitivo, a ignorância, o homem sujo, medieval, sofrimento, fome, pestes, enfim, um monte de delimitações, e chega no mundo atual, que a gente vive com conhecimento, com liberdade, com bem-estar, né, com tecnologia, né, com pessoas tendo acesso ao conhecimento, inclusive conhecimento científico, né? E a outra face é a queda da humanidade, que está realmente se desconectando, se separando desse estado original, que embora seja primitivo, eles estavam ligados à natureza, à natureza, olhavam para o céu,
buscavam as respostas, eram críticos, faziam análises, faziam perguntas. Eles tinham um conhecimento que eu vou chamar de instintivo, percepção, intuição, né? Tinha uma profunda conexão com o mundo. Só que aí o mundo moderno, né, na sua arrogância, né, trouxe a mente racional. Não vou falar com esses Hare Krishna aí, com esses esotéricos, com esse povo da qualidade de vida, né? E aí houve essa divisão da humanidade, separando a realidade, o coração e a mente. Quer dizer, esse povo que é muito sentimental, né, não vamos dar atenção para eles, né, vamos ser frios, com uma profunda ignorância de entender que o cérebro funciona movido a emoções e não a razão. Aliás, a razão é o último, né? Então, o que está acontecendo com essas pandemias, né? Além de tudo, tem os desastres ecológicos, né? É que as pessoas estão completamente vazias, né? Moralmente desorientadas e espiritualmente perdidas. Então, é importante a gente entender o que essa pandemia está representando. Ela é o resultado das nossas atitudes e comportamentos enquanto civilização. E aí, falando nas teorias, existe uma outra, né, que é baseado no Weinberg, que diz o seguinte: a civilização se define pela mente humana. O mundo é impessoal, sem propósito, sem intenção. E aí tem um outro que pensa diferente, que é o Piaget. Ele defende que a civilização contemporânea, embora a ciência tenha trazido muitas informações, que rompeu, né, com aquelas crendices, com paradigmas, com aquela coisa, né, que queimem as bruxas. E eu sei que, claro, naquela época muita gente ficou com raiva, né, porque você romper com o paradigma das pessoas desconstrói o mundo dela, né. Então essas descobertas, que eu concordo, está trazendo uma nova perspectiva em relação à ciência, né, de consciência, de que a vida, né, e a nossa mente faz parte de um todo, do universo. É um grupo de energia, causa e efeito. A mente não é um subproduto como esse Weinberg trata. Nós somos uma máquina, um robô. Né? Isso é o que diz esse pesquisador Weinberg. Já o Piaget, não. Né? Então, o que eu estou vendo é que esse momento de caos, ele está sendo bom, de certa forma, né? Para que as pessoas elas entendam a vida, né? Como a gente vive nesse mundo interligado, integral, holístico. Né? A gente está interconectado e também, eu estou vendo, né? Está proporcionando para as pessoas essa parada, né? Uma visão delas mesmas em relação ao mundo. O que eu estou fazendo aqui? Né? Que aí não é só científico. Para isso, a gente precisa ter uma visão, um espírito crítico, não se deixar manipular, calibrar a sua mente e o que eu posso fazer, né? Porque as mudanças estão cada vez mais rápidas, as pessoas estão cada vez mais desorientadas, então a gente tem que rever os nossos paradigmas. Funcionou no passado, não funciona mais, porque se a gente continuar trazendo soluções do século passado, porque só se for validado cientificamente como os protocolos. Meu Deus, a gente não vai avançar. Agora a gente precisa de gente corajosa que não está nem aí com a opinião pública. O pessoal tem que falar, porque nós estamos vivendo um momento único de disrupção, de pensar fora, não é nem da caixinha, da casinha, para trazer soluções para todos nós. Então, existe uma maneira da gente compreender esse mundo que não é só pelo lado racional ou pelas pesquisas, pelas estatísticas, mas por meio da nossa capacidade de perceber, né, de analisar o que está acontecendo, mas não só do ponto de vista das estatísticas, do todo, né, de sentir as emoções ou até, né, de usar o que a religião, a fé, a esperança, a ciência traz, né, para que as pessoas possam confiar no que está acontecendo. A gente não pode deixar de olhar para dentro e também para a história e não ficar alucinado com tudo que está sendo implantado na nossa cabeça, né? Então, tudo a gente sabe que é uma questão de causa, alguma coisa ocasionou
cujo efeito vem sendo essa pandemia. A pandemia é só o resultado, é a pontinha do iceberg que mostra o estilo de vida das pessoas, que baixou a imunidade delas, a alimentação incorreta, a falta de higiene, a falta de cuidado com o próximo, de espirrar na cara de todo mundo, dessa guerra de narrativa política, do egoísmo, do poder. Então a gente tem que tirar uma reflexão de tudo isso que está acontecendo, e como eu venho falando, e acalmar nossa mente. A gente tem que despertar o nosso espírito crítico. Eu estou vendo muita gente inteligente não consegue raciocinar. As pessoas estão se matando nas redes sociais porque, claro, os hipocondríacos defendem que todo mundo tem que ficar enclausurado. Os caras que estão morrendo de fome porque não estão ganhando dinheiro defendem que todo mundo tem que ir para a rua, tem que ganhar dinheiro. Tem os isentões que, bom, deixa eu ficar aqui porque a opinião pública me interessa muito, eu não quero me queimar. Mas quem é que está certo? Você. Você não precisa obrigar as pessoas a acatarem a sua opinião. Agora, precisamos ativar o nosso cérebro crítico, estratégico, que pensa, que raciocina. É isso que eu estou pedindo para você. Não adianta a gente querer convencer uma pessoa que ela está determinada, ela tem que fazer o que ela quer. Quer ficar em casa, fica, mas não pode obrigar todo o planeta a ficar. Não podemos ter as mesmas medidas para o hemisfério norte igual ao hemisfério sul. Eu honestamente estou muito preocupada com a parte emocional das pessoas. A gente sabe que a doença começa na mente. As pessoas estão em casa, enclausuradas, igual o BBB, vai gente, olha o BBB, né? O Big Brother. Quando você começa a ver, são pessoas boas, todo mundo é amiguinho. Quando elas ficam em confinamento traz o pior do ser humano. O pior do ser humano. Ou ele amplifica o caráter. Se a pessoa é boa, fica melhor. Se ela é ruim, fica muito pior. Só que aí ela descontrola a mente da pessoa, porque ela é bombardeada pelo quê? Pela opinião pública. Então aquelas pessoas que você talvez conheça, algumas delas, começam a ter atitudes que você fala, uau, como assim? Nós estamos vivendo exatamente isso. Ou em solitária, né? Só ver as pessoas que vão para solitária na prisão. Muda o comportamento, porque muda na mente da pessoa. Entende? Eu estou falando de uma coisa que eu quero que você perceba, que você pare de pensar com a cabeça dos outros, analisa a ciência, põe o seu radar, né, de percepção, intuição para funcionar. Você tem isso, você tem neurônio espelho. O neurônio espelho te faz olhar uma pessoa falar e perceber se ela está mentindo ou se ela está falando a verdade. Tem a história para você analisar. Qual é o modus operandi de todos esses ditadores, terroristas, nazistas, socialistas, comunistas? Vai ver o que esses caras fazem. Como é que as pessoas que estão no poder manipulam as outras? Você enclausura uma pessoa e você bombardeia ela de informação, isso é uma tortura, até que ela confesse o crime. Então, gente, isso é ciência. É só analisar. Eu peço que você analise junto comigo. Se você quiser concordar comigo, será bem-vindo. Se não quiser, também será bem-vindo. Desde que com educação. Caso contrário, não. Né? Porque para a pessoa questionar a ciência, ela tem que vir com outros dados. Será que isso é o melhor? Eu estou muito preocupada, honestamente. Eu estou vendo muita gente mal da cabeça, chorando, depressão. E como é que essas pessoas vão sair? A imunidade delas vai baixar. Quando terminar o confinamento, elas vão para a rua. Em que momento? No momento que a temperatura aqui, no nosso hemisfério, começa a esfriar. E aí, a gente já sabe que o próximo mês, maio, junho, vem o surto de H1N1. Aí a pessoa está sem fazer atividade física, musculatura fraca, dor na coluna, dor no corpo, comendo mal, ficando o dia inteiro em casa, sem os amigos, sem o carinho da família. E aí ela vai para a rua num surto de H1N1, aí vocês vão ver o que é pandemia. Porque emocionalmente elas estão desequilibradas. Então quando a gente faz análise, a análise ela não pode ser única. A gente tem que analisar o todo. É essa a nova ciência. Ela é integrativa. É essa a minha proposta para você. Voltar para as teorias, né? Existem várias teorias que são defendidas por vários cientistas que diz a teoria do tudo, que é o quê? Né, que eu estava falando. O Einstein dizia, né? É ler a mente de Deus. E ele sempre falava isso, né, que se a gente conseguisse provar
né, por uma equação matemática que o universo está interconectado, se ele conseguir trazer essa equação, muita coisa vai mudar na nossa cabeça, né? Infelizmente ele não conseguiu, mas deixou um grande legado, né, que tem muitos físicos aí que eles continuam estudando, né? E isso está mais do que provado, né? É claro que eu não vou ficar aqui falando dessas teorias, mas o que a gente sabe, né, é que a gente já percebeu que a gente está interconectado. Acontece uma coisa lá na China e é você que está aqui pagando o pato. E aí tem as dimensões, né, que você também precisa começar a entender, né? Então, para tudo tem uma causa e uma reação. Então, não é só o mundo físico. Tem muito mais para a gente estudar do que só pensar na parte física. A mente começa a ser levada em consideração por esses novos cientistas. A consciência, imagina falar em consciência, o sentimento. Isso é a teoria do tudo. Isso é a visão integral, né? Eu sei que tem gente que já percebeu que a gente está numa mudança de paradigma. Sei que é difícil, né? Especialmente quando os cientistas que têm mais ibope são os tradicionais, e quando os outros, né, que têm os novos conceitos, as novas hipóteses, as novas teorias, são deixados de lado. Ninguém quer falar com eles, né? Porque vai mexer com a minha zoninha de conforto. Então, como é que a gente quer fazer um cientista tradicional entender que as regras não podem ter validade eterna? Graças a Deus que não. É graças a essas pessoas que pensam fora da casinha, que trazem hipóteses, né, que a ciência está evoluindo. Então a gente só vê o progresso quando as pessoas tentam novas teorias e não ficam esperando toda aquela burocracia da comprovação científica. Então quando a gente está falando de novos caminhos, novos olhares, né, eu estou falando que a gente tem que observar a nossa cabeça, a nossa mente, né, que tem coisas que hoje talvez você não entenda porque elas não se encaixam nessas teorias que valeu, elas foram boas no passado, né? As soluções do passado, mas não funciona hoje. Estou falando de robô, de inteligência artificial, de algoritmo, século 21, e usando medidas da era medieval. Então o momento atual é da gente buscar novas soluções, sair dessa casinha da zona de conforto do conhecido. Eu sei que tem gente que vai falar, não tem como resolver, o melhor é fazer isso, né? E ficam sempre batendo na mesma tecla, no mesmo pensamento. E repito, não vai conseguir achar uma solução olhando para esse problema, que nós nunca passamos por nada semelhante, buscando soluções conhecidas. Então, o meu apelo a você que é jovem, que você que é ousado, você que é uma pessoa que pensa, cujo cérebro ainda não foi cooptado, né? Por favor, esteja aberto ao novo, né? Abandone esses conceitos clássicos da ciência, né? Claro que a gente não vai jogar tudo no lixo, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas se a gente continuar preso à física clássica de Newton, por exemplo, a gente nunca vai chegar no conceito revolucionário, né, da teoria da relatividade de Einstein, né? E hoje já tem muita gente trabalhando. Isso significa que a ciência mudou. O mundo que era mecanicista do Newton, agora ele é relativista de Einstein. Gente, olha, desculpa, às vezes eu usei uns termos técnicos, né? Mas a ciência do Newton não estava errada. Mas hoje, as pessoas que estão estudando melhoraram esse conceito. O momento que a gente está é de turbulência. Os cientistas convencionais vão defender as teorias deles, assim como os médicos tradicionais vão defender as teorias deles, assim como os economistas tradicionais vão defender as teorias deles. Só que tem muita gente pesquisando novas alternativas. E essas pessoas, essas hipóteses têm que ser levadas em consideração. Por mais assustador que seja para você que é hipocondríaco, para você que é pessimista, para você que adora a teoria do caos. Eu sei que agora, tudo que eles devem estar falando, todo mundo deve estar falando, é coisa de ET, é historinha para boi dormir, né? A ciência evoluiu.
E a humanidade tem que evoluir e avançar. Senão a gente não vai sair do século passado. Então a gente tem que realmente buscar o que está acontecendo, novas hipóteses, buscar uma massa crítica e juntos solucionar o que seja melhor para todos. Né? Porque se a gente vai salvar um e matar outro, também não está bom. Né? Por que a sua versão é melhor que a minha? Por que a minha versão é melhor do que a sua? Então a ciência, ela está fazendo a diferença se a gente realmente trouxer essas novas contribuições, esses novos cientistas, mas agora a gente precisa rever urgente os nossos conceitos, paradigmas e as regras ultrapassadas. E aí? Hashtag tamo junto? Você tá comigo? Quer contribuir ou quer só tumultuar? E defender a sua verdade, porque a zona de conforto é a melhor para você descansar. Você está pensando no todo ou está só pensando aí no seu umbigo? Fica a pergunta. Vem comigo.